Muito bem, estamos ao vivo com mais um papo de carreira. Ultimamente tem tido muita intercorrência aqui no nosso papo de carreira, né? Hoje também tivemos aí uma pequena intercorrência, mas em princípio tá tudo certo. Eh, Priscila Stuani, você está aí? Presente. Pronta para falar sobre liderança? Super, sempre. Muito bem. Eu acho que esse tema liderança é um tema bastante rico, mas ele é talvez meio folclórico também, né, porque muitas vezes, eu não sei, mas eu fico com a impressão que a gente acha que os líderes são, assim, pessoas de outro planeta, têm superpoderes, né. Quando a gente percebe que o líder é uma pessoa normal e que é cobrado como se fosse um super-herói, né, o líder ou a líder, né. Não Sim. sei, ultimamente porque assim, eu tô tentando pôr meu celular pra carregar aqui, por isso que eu tô olhando para o outro lado. Eu achei que ia ser mais rápido, não ia precisar falar nada. Eh, eu acho assim, quando a gente se torna líder, a gente começa a perceber que, assim, você continua sendo uma pessoa normal, continua tendo as mesmas dúvidas, mas só que sua cobrança sobe na estratosfera, né. A gente tem hoje um convidado que daqui a pouco vai aparecer aí, também tivemos uma intercorrência com o convidado, mas daqui a pouco tá aí. Você percebe isso também, assim, olhando pela dimensão, talvez até pela dimensão psicológica e tal, a pessoa quando ela, se torna líder, você acha que a cobrança, psicológica mesmo eu tô falando, em cima da pessoa, é muito maior do que a digamos assim, a capacidade dessa pessoa de uma hora para outra gerenciar todas as situações, ou é só impressão minha? Olha, considerando que cada sujeito é um universo, mas dá para a gente observar alguns padrões, né? Aí você da sua comportamental da vida, da sua neurociência, eu aqui do meu Aham. existencialismo. Mas eu acho que sim, às vezes até por uma autocobrança também daquela pessoa, ou porque ela teve boas referências de liderança e ela tem em quem se inspirar, e aí fica aquela meta, né, aquele foco, ou ela sabe também o que não fazer, justamente por conta das más experiências com alta liderança ou gestão que ela teve. E aí eu acho que a liderança, pelo menos pela minha experiência, tanto atendendo quanto exercendo a liderança, e atendendo líderes que trazem demandas assim, enfim, mais relacionada à questão de relacionamento. Tem questão com relacionamento, não competência técnica. É, é muito injusto, eu acho que é. Eu tenho essa O líder, a pessoa que exerce liderança é um saco de pancada. De um lado lá do board, da equipe, de cliente, e aí ela chora com quem? Na terapia. é, é isso mesmo. Ah, mas é bom, é bom. Ó, É, eu ainda não consegui entender muito bem o porquê não, mas às vezes não aparece, mas eu sei, eu tô vendo aqui no LinkedIn, eu sei que esse boa noite aqui é do Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem? legal. O Gabriel tem sempre acompanhado a gente aí, mas infelizmente quando ele faz o comentário pelo LinkedIn, não aparece aqui, ou não dá os créditos, né. Não, mas eu sabe por que eu falo isso, Pri? Porque acho que a gente é de uma forma geral, a gente é muito duro com os líderes, né, assim, de cobrança. Dá a impressão, e eu tenho uma coisa que eu percebi trabalhando em grandes empresas, que é assim, quando tá a equipe numa reunião, né, o pessoal da ponta ali, analistas e tal, a chefia alta, a alta gerência ou, né, até o pessoal ali, gerência e tal, dá uma boa maneirada, né. Na hora que sai a equipe que fica só a liderança, a coisa parece que muda, né, assim, o jeito de falar, a intensidade da cobrança, o vocabulário utilizado, muda assim como se não, agora todo mundo aqui tem que é como se fosse uma reunião que tem criança e uma outra que só tem adulto, né. Eu Será que isso acontece? Eu presenciei algumas situações que acontecem principalmente em times de venda, curiosamente, tá? Eu trabalhei muito com a área de tecnologia, mas eu percebi isso muito mais forte na área de vendas, talvez pela competitividade, enfim. Mas assim, o discurso dessa pessoa da liderança para a alta gestão, nossa, o time, pô,
performando em 1000 de 10, não é nem 10 de 10. Ó, galera lá manda bem, tá. Chega pro time, meu filho, eita atrás de vixe, sabe? Assim, as cobranças. Um dos dizeres mais apocalípticos que eu vi foi que a pessoa falou assim: a cobrança vem em mim, eu vou repassar para vocês. Mas assim, e as pessoas se acanhando, porque todo mundo ali tentando dar vida, porque elas têm interesse em bater meta. Claro. E uma cobrança, assim, um dialeto, sabe? Uma agressividade. Resumindo, né? As pessoas foram saindo do time. Por que será, né? Não, assim, mesmo vamos pegar, assim, por exemplo, uma empresa, vamos dizer, uma empresa grande, com um time já mais estável, mesmo assim, digamos que não vai ser a cobrança não vai ser tão forte a ponto de expulsar as pessoas do time, né, Sim. mas me parece que continua tendo essa divisão, assim, como se fosse crianças e adultos, né. E eu fico pensando que talvez isso não faça tanto sentido assim. Eu tenho dúvidas, tá, tenho bastante dúvidas se faz sentido ou não a gente agir dessa forma, né, preservar tanto o time e na hora que vem na liderança, bater mais forte. Mas o contrário também acontece, que é, o próprio time cobra muito dos líderes, né. Assim, como se você é obrigado a me dar a resposta, né, assim, eu tô aqui num dilema profissional, de carreira, o que seja, e você é obrigado a me dar a resposta. Eu acho que tem muito disso também, dessas expectativas, né? Do não, principalmente quando a gente fala do não reconhecimento de algo. Porque imagina, esse líder ou essa pessoa que está exercendo a liderança, ela tem zilhões de atividades, gestor, né? Imagina aí, aplicar ciclo de performance, fazer as reuniões de entrega de resultado, fazer ali todos esses alinhamentos, e o olhar dessa pessoa fica muito no macro. Só que eu tô no meu micro-universo. E como assim não viu que eu coloquei uma linha nova naquela planilha e eu não recebi os meus louros por isso? Pois Né? é. E aí eu percebo também, às vezes, é muito desproporcional essas expectativas, sabe? Então, claro, a gente sabe que vai ter líderes ou pessoas que exercem liderança aí bem aquém do que a gente espera, mas também tem, por outro lado, talvez esses profissionais que colocam muita expectativa É, no olhar da gestão, principalmente quando a gente fala de reconhecimento. total. Deixa eu fazer uma preparação aqui, porque temos convidado agora, né, o convidado tá ali no castigo, eu tô observando aqui, ó. É ruim ficar no castigo, né, Ricardo? Eu já fiquei aí no castigo, a gente fica meio perdido, assim. Vamos chamar o Ricardo aqui, ó. Pronto, agora sim o líder, é a sensação, será que é a sensação do líder, Ricardo, assim, esse isolamento, às vezes, né, não ter, para quem perguntar, ou ter que ter as respostas e tal, já chega perguntando, já chego perguntando, mas pode se apresentar aí também, fica à vontade, tá? Bem-vindo ao nosso papo de carreira. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Priscila. Obrigado pelo convite, né, de poder participar aqui, bater um papo com vocês hoje. Me apresentar rapidamente, né? Eu sou o Ricardo Passos, trabalho na área de tecnologia desde 2006, tá? Então quase 20 anos aí já, né, atuando na área de tecnologia, por caminhos diversos, né? Já fiz toda a trajetória ali, começando como analista, né? Fui galgando, né, a escada ali. Passei por lideranças de times de suporte técnico, de times de treinamento. Hoje atuo, né, focado na área de segurança da informação, na parte de resposta a incidentes, principalmente. Então, esse é a minha principal missão hoje, né? Então, lidero um time de pessoas extremamente técnicas, especializadas, à frente de um time, na verdade, né, que tem a missão de proteger uma instituição financeira ciberneticamente, né? Então, esse é um pouco da nossa missão aqui, né, no Willbank, né? Então, e eu concordo plenamente, né? Acho que o ponto é, na hora que eu entrei, a Roberta estava comentando dessa parte desse sentimento de isolamento, né?
que às vezes as lideranças ficam, e realmente parece que sempre a gente tem todas as respostas, né, para todas as perguntas. Mas eu acho que esse é um ponto bem importante, né? O líder, ele tem que saber, né? E eu falo muito isso com o nosso time, que eu não tenho todas as respostas, né? Também sou humano. E eu gosto muito de trazer sempre, né, essas dúvidas para uma discussão sempre maior, e para a gente chegar numa conclusão, numa resolução sempre em conjunto, né? E hoje, apesar de eu estar numa posição de liderança, eu também tenho líder, né? Então, o meu líder, ele acaba me ajudando bastante, né, em diversas situações. Então, eu me sinto feliz, né, de atuar hoje, né, de estar onde eu estou, exatamente por isso, né? Eu tenho uma equipe, né, um time excelente, mas também tenho um líder muito bom que me ajuda em diversas frentes, né? Que legal. Isso é interessante, Ricardo. Eu trabalhei muito em instituição financeira também, né? E a gente, em instituição financeira, eu costumo dizer assim, todo mundo acha, né? Não, onde eu tô a pressão é grande e tal, mas de uma forma geral tem alguns negócios que têm inerente a si uma complexidade maior, uma pressão maior, né? E eu acho que o mercado financeiro, eu já atuei em vários outros negócios, o mercado financeiro tem ali um quê de trazer uma pressão maior, principalmente aí eu fico imaginando uma área dedicada à segurança, né? Que é aí, talvez um dos principais ativos dos bancos é a confiança, né? A gente sempre ouve, quando a gente trabalha em banco, a gente sempre ouve dizer isso, né? O mais importante aqui é que os clientes confiem na gente e tal, porque, né? E a segurança tecnológica é muito responsável por isso. Mas eu queria muito que a gente batesse o nosso papo hoje pensando em líderes de uma forma mais genérica, assim, né? Quais são os principais desafios e tal. Eu tenho um monte de dúvidas, e isso porque eu já sou líder há algum tempo também, né? Você falou, você começou na carreira em 2006 e já tem quase 20 anos. Cara, eu comecei lá em 1996, aí eu fico, o negócio, né, dá uma bugada na cabeça, assim, né? Pô, não é possível. Até 2 dias atrás eu falava que era quase 20 anos da minha carreira, não pode ser, né? Passa muito rápido. Exatamente. Que você, assim, ó, que você poderia dizer para quem está galgando? Porque eu acho que tem muita gente que está na carreira e está pensando, né? Eu queria uma liderança, eu queria chegar num patamar de liderança, e ainda não está pensando, porque acho que a pessoa só para pensar nos desafios da liderança depois que ela chega, né? Eu tenho um pouco essa impressão. Quando a pessoa está ainda lá um analista e tal, ela está mais focada, não, eu quero uma posição de liderança, né? O que você acha, assim, para a pessoa que está olhando, né, para uma posição de liderança e tal? Conta um pouco para a gente da sua vivência, do seu caminho. Qual foi o caminho que você fez para chegar à posição de liderança? Não, com certeza. É bem interessante, né? Esse é até um papo hoje que eu acabo fazendo com né, os analistas sêniores, né, do nosso time, porque principalmente áreas técnicas, né? Eu mesmo venho muito dessa base técnica. Então, meu contato, geralmente, meus problemas eram de minha própria resolução. Então, eu tinha um problema, eu ia lá e resolvia, né? Então, essa é a carreira da pessoa técnica. E o gestor, não, né? O gestor, ele geralmente é um facilitador para a resolução de problemas. Então, obviamente que hoje, acredito eu, né, que a maioria dos líderes, né, de áreas de tecnologia, ele tem problemas para resolver também, né? Tem entregas, seja um projeto ou não, né? A gente resolve problemas também. Mas, de modo geral, a gente é mais responsável pelos problemas que as outras pessoas estão desenvolvendo, estão resolvendo, né? Então, a questão da liderança, eu acredito que é importante a pessoa sempre fazer uma autoleitura, né? Não adianta só quem está pensando em ir para um cargo de gestão meramente por questões, às vezes, financeiras, né? Ou para ter uma sensação de poder, que às vezes eu acho que é algo também que, assim, você chefe. Tá errado, tem que repensar bem.
Porque se você vai ocupar uma cadeira de liderança ou de gestão com esse pensamento, não vai se sustentar, não vai a longo prazo, né? Então, eu sempre, eu até arranjava um pouco de briga, assim, né, em escola, porque eu sempre queria liderar, e às vezes eu não era o mais velho, né? Mas eu também nunca tive problema em ser liderado. Só que eu sempre gostei de seguir alguém que demonstrava um bom comportamento de liderança. Então, acho que o principal ponto é esse, né? Sendo líder, mas a gente também é liderado, você tem que escolher, né? Da mesma forma que eu escolhi ser líder, eu escolhi meu líder hoje, entendeu? Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Não é fácil, às vezes é solitário realmente. Não no meu caso, não tenho que reclamar, né? Como eu comentei, eu divido muito, né? Muitas coisas com minha equipe, mas eu converso bastante, já conversei muito com outros líderes e a grande maioria se isola. Evita até, às vezes, estar num grupo junto, né, fazer um happy hour junto com a equipe para não se misturar e imaginar que por não se misturar, a pessoa vai conseguir ter uma decisão mais fria numa situação que precisar, sabe? Então, tipo assim, não vou criar tanta afinidade com as pessoas do meu time, porque se eu precisar demitir alguém, eu vou ter que demitir, sabe? Então, esse eu acho que era um método de trabalho mais antigo, né? Que é uma liderança ali mais isolada, né? Que mais fria, né? Então, esses são os desafios, né? E o ponto-chave é que às vezes tem que tomar decisão muito difícil, né? É péssimo. Então, por exemplo, quando chega, às vezes, uma demissão, não é decisão sua, não está na sua mão, não está na minha mão como líder. Às vezes é algo que é um direcional estratégico. E aí, é uma decisão que não tem o que se fazer, né? Então, mas você tem que executar muitas vezes essa decisão. Exatamente. Não é fácil. A gente perde noites. Eu sou bastante ansioso, não vou mentir, porque a Priscila não vai deixar eu mentir, eu falar que eu sou um pouco ansioso. Eu sou muito ansioso, eu perco sono muito fácil e já perdi o sono diversas vezes por causa de trabalho. Hoje não tanto, né? Consigo, acho que eu estou numa situação mais estabilizada, né? Tanto para o time quanto para a empresa. Então, hoje não é um problema, mas não é fácil, né? O que eu tenho para dizer para a pessoa que está, né? Com esse intuito é repensar, analisar, pesar bem. A responsabilidade é muito grande. Geralmente você é muito responsável por pessoas, né? Então, hoje até um sustento de uma família pode ser sua responsabilidade, sabe? Então é bem complexo. Boa. Antes de deixar você fazer uma pergunta, Pri, eu queria aproveitar isso que o Ricardo acabou de falar, porque assim, o que eu entendi? Vê se eu entendi direito o que você falou, tá, Ricardo? Eu entendi que você disse assim: se você está pensando em ser líder só por causa da grana, você vai se lascar. Eu vou traduzir no português do dia a dia, tá? Você vai se lascar, porque a responsabilidade que você vai ter é tão grande que você não vai achar que o tanto que você vai ganhar mais vale a pena. Né? Assim, você falou um monte de coisas, mas eu vou fixar nesse ponto. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é mais difícil de responder. O que então deveria ser o direcionador de alguém que busca uma liderança, né? Se a grana, que é assim, ó, não vamos dizer que não é um componente, ela não pode ser o que você está dizendo, né? Não pode ser o principal, não pode ser a sua única, seu único objetivo é por causa da grana, não vai ser legal. Mas então vamos deixar a grana de lado e vamos falar de outras coisas. Quais são as outras coisas que você acha que poderiam ser direcionadores para alguém buscar posições de liderança? Aí depois eu te passo a palavra para você fazer a pergunta, tá, Pri? Não, maravilha. Eu vou falar um pouco o que me motivou, tá? Então, como eu comentei, né? Eu venho de áreas técnicas, já tinha atuado como líder antes de compor um time de segurança, mas muito recentemente, há 3 anos atrás, né? Eu já tinha desistido de ser líder, isso há 10 anos atrás. Voltei para a área técnica, né? Voltei para as áreas de especialização. E depois que eu comecei na área de segurança, mesma coisa, comecei os estudos e tudo mais. Só que cheguei no momento que eu percebi que na área em si,
É uma área difícil de ter profissional, tá? Então não encare, não vou falar que é fácil, mas é mais comum ter pessoas extremamente técnicas. Então, é comum na nossa área ter pessoas que gostam de executar. Elas pegam, o que eu falo, né? Matar leão é fácil, né? Mas não é só matar leão a vida. Então, tem diversas outras coisas que a gente precisa fazer. Então, no meu caso, às vezes eu sentia que não estava organizado do jeito que eu gostaria de trabalhar. Então, eu sou um pouco metódico com a organização. E eu via assim, eu falava, putz, eu acho que se eu dar um direcional, se a gente organizar dessa forma, fica legal. E eu tenho eu gosto muito de trabalhar em equipe. Legal. Eu acredito muito nas entregas com qualidade quando você faz em time. Então, quem me conhece sabe, né? Eu passei por outras equipes que eu era uma posição de especialista dentro da área de segurança, e eu sempre acabava brigando muito porque todo mundo fazia o seu melhor, só que separado. Você entendeu? Não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram aquele desenho de faculdade, que é a entrega do trabalho, cada um faz sua parte e junta no final. É um cavalinho que ele começa mó bonito, assim, ele vai ficando tudo torto no final. Então, é isso, sabe? No meu caso, eu via essas coisas, só que eu estava numa posição par dos meus colegas. Então, é meio chato você ficar falando, faz assim, faz assado, sabe? Por quê? Cara, é chato você ficar dando pitaco no trabalho dos outros, né? E às vezes é uma coisa chata, burocrática, mas necessária. Então, eu me via que eu entendia que eu era bom um pouco nessas coisas que são chatas, e existe poucas pessoas, né, com essa vontade de, às vezes, arrumar ou de juntar essa galera, entendeu? Então, foi muito nessa linha que eu acabei vendo, eu falei, não. E eu gosto de liderar, tá? Eu acho que isso também é uma coisa nata, assim. Então, juntou esse aspecto de eu gostar de trabalhar em equipe, gostar de juntar as pessoas para executar um trabalho legal em equipe. Então, foi um pouco nessa linha. Tá? Legal. E é o que eu falo. É mais essa que eu falo, pessoal, parece que eu sou carente. Né? Então, no começo, eu tinha muito essa necessidade, por trabalhar home office, principalmente, as pessoas não se veem, porque está cada um na sua casa. E eu sempre, né, fomentei muito essa questão de comunicação, algum meio de a gente ficar numa sala e se falar, nem que for para falar besteira, sabe? No começo, principalmente, que eu assumi a liderança do time, eu focava muito nisso. Eu tive muito esforço nessa linha, porque eu queria estimular esse trabalho em equipe, sabe? Então, eu tinha uma carência de assim, gente, vamos trabalhar como um time. Né? Então, legal. Essa linha. Não, é muito bacana porque, assim, a gente fala sobre isso, Ricardo, dá a impressão que é meio óbvio, né, que a gente tem que trabalhar em time, mas não é tão óbvio assim, né? Tem muita gente que trabalha meio por conta, assim, né? Não, eu quero fazer o meu trabalho, principalmente quando é mais técnico, né? A gente que é de TI, a gente sabe que tem uma galera que é técnica a ponto de não querer conversar com pessoas, né? Assim, eu não quero falar com pessoas, eu já vim para a área de TI, eu não tô falando eu, tá? Algumas pessoas, não quero falar com pessoas, eu já vim para a área de tecnologia porque eu quero falar com máquinas, e realmente faz diferença, eu acho que é um caminho legal, é um bom ponto, né, para quem está assistindo, entender que às vezes são outros direcionadores, né, que levam a gente à liderança. Vamos tentar falar um pouquinho de soft skills, Pri? Não sei se você tem aí algum ponto importante desse primeiro pedaço, mas acho que seria legal a gente tentar encaixar um pouco de soft skills de liderança também no nosso papo, né? Eu estava pensando quando o Ricardo comentou sobre a questão da liderança ser responsável, inclusive, pelo sustento de uma família, né? Porque tem toda essa correlação. E eu fiquei pensando, né? Pelo pouco que eu conheço do time que trabalha com ele, é um time auto-organizado, nível técnico de conhecimento muito profundo, mas ainda assim devem ter coisas que essas pessoas precisam aprender. Seja tecnologia, seja em questão de soft skills e assim por diante. Eu queria saber como é que é a sua abordagem para dar até um feedback construtivo ou de melhoria
E como é que você dá esse toque? Porque a gente sabe que às vezes vão ter decisões que vêm e você vai, por exemplo, como uma demissão, mas existe um preventivo, né? Que é o olhar do líder enquanto o desenvolvimento de habilidades e competências que essas pessoas da equipe precisam ter para elas aumentarem a sua chance de permanecerem no time, né? E como é que você faz essa abordagem para eles, né? Pensando aí num time de alta performance, mas possivelmente sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Então, como é que você fala com essas pessoas? Não, ótimo ponto. Eu ia até comentar um pouco disso, né? Falando da parte de desenvolvimento, né? Hoje, inclusive, a grande dificuldade é treinar um possível líder para me substituir em um dia, né? Eu acho que esse, na verdade, é o maior medo dos líderes, né? Assim, vou treinar alguém para me substituir? Sim, tem que treinar. E eu não tenho ninguém no time hoje, ninguém quer. Assim, a galera é extremamente técnica. E, tipo, o pessoal vê os perrengues, né, da vida de líder. Eu compartilho muito, eu falo muito, né? Então, se deixar, vai ter 3 horas aqui o papo hoje. Mas a galera vê os perrengues que a gente passa como líder, né, principalmente na camada estratégica ali, é tipo uma política, né? E eu ainda estou aprendendo isso, né? Eu sou um pouco. Eu sou bom, eu gosto, né, de principalmente com o meu time, mas ainda existe, né, essa necessidade de melhorar alguns aspectos externos, né? Mas hoje, né, inclusive semana passada, né, fiz os papos de PDI, geralmente faço na última semana ou penúltima semana do mês, e entrei exatamente nesse ponto, né? Eu tenho basicamente 3 seniors no time hoje, que de conhecimento técnico eles são muito à frente do meu. Muito, muito, muito. Assim, hoje, principalmente que eu já estou praticamente 3 anos totalmente fora, assim, não acompanho, né, a tecnologia em si, mas não opero mais, né? Eu não estou mais nas ferramentas, não estão acompanhando tanto assim o que evolui de soluções novas. Então, eles têm um nível técnico extremamente alto. Mas, de fato, sempre dá para melhorar, né? E, inclusive, um dos pontos que eu trabalho com o time é essa questão das características chatas que o líder tem, mas que acabam sendo um diferencial no resultado do trabalho. Por exemplo, a organização, né? Então, acho que é uma soft skill absurda, né, de boa, e que a galera de tecnologia não gosta. Tipo, a gente gosta, falar a verdade, assim, poxa, eu prefiro muito mais pegar, instalar alguma coisa, implementar e configurar e já tem alerta e tá funcionando, do que criar uma documentação bonita, ter tudo numa pasta, sabe? Ou fazer uma apresentação, não, falar PPT pro meu time, a galera já torce o nariz, cara. Ninguém quer, né? Ninguém quer, mas eu tento sempre levar que, por exemplo, hoje eu tenho pessoas já no time que eles praticamente não precisam da minha atuação para quase nada, porque eles já têm uma qualidade de entrega excelente, né? Quase fim a fim. E às vezes o que falta é só essa questão mesmo de até pensar para quem que é o público-alvo, para quem que a gente está entregando, né, esse trabalho. E às vezes só contextualizar em uma linguagem mais estratégica, né? Então, eu tenho diferentes características hoje, né, de especialista no time, né? Então, cada um, a gente acaba indo um pouco para uma linha. Então, eu tenho de fato pessoas no time que querem assumir uma posição de liderança técnica hoje, tá? Então, eles querem ser líderes técnicos, né? Então, é uma posição de staff engineer, né, que vai ficar com esse escopo de tocar assuntos técnicos com outros times, né? Então, é um papel de especialista dentro da instituição, mas eu tenho pessoas dentro do time que não querem. Eles querem só, cada dia, ser um sênior melhor, né? E eu acho que está certo também, né? Eu não entendo que... eu acredito que o próximo passo nem sempre é uma cadeira nova. O próximo passo pode ser aumentar o seu nível de especialização, uma certificação, uma faculdade. E também é possível progredir, no caso, financeiramente, né? Hoje, o bom do mercado de tecnologia é que nada é escrito em pedra. Então, não é porque que você continua sendo sênior que você não pode ter méritos,
sabe? E até ter um aumento de salário, né? Acredito que a área de tecnologia hoje, ela quebra um pouco essa barreira, né? Então, a galera que não é de tecnologia vai me xingar aqui, que vai falar que eu tô falando besteira, mas depende muito da instituição, tá, gente? Então, assim, realmente, acho que o Roberto, que passou, né, e conhece instituições financeiras, a Pri também, que trabalha muito em empresas tech, fintech, tem esse know-how. É um mercado um pouco que não segue mais as barreiras de antigamente. Assim, você é sênior 11, seu salário é esse. Hoje não tem mais. Sendo bem honesto, o mercado hoje, assim, o profissional tem que ser reconhecido, obviamente, né? Tanto no aspecto financeiro, quanto no que vocês estavam até comentando ali, né, no começo, de às vezes de receber um reconhecimento, né? Então, os profissionais buscam isso, mas também o salário é importante. E se não tiver bom, e se o profissional é bom, e o ambiente ou o salário não tiver ali, né, pesando adequadamente, eles saem, sabe? E às vezes é só por causa do salário, entendeu? Então, assim, é um pouco nessa linha. Esse não é um problema que eu tenho hoje, né? Ainda bem. Não, acho que meu time está, né, num patamar legal. E minha maior dificuldade hoje realmente é tentar direcionar o soft skill. Não, talvez não seja um problema só seu, é um problema gigantesco, né? Soft skill por si só já é um problema, porque tem muita coisa que a gente acaba achando que é característica da pessoa, né? Então, será que dá para desenvolver ou não? A gente poderia. Não quero fazer. A gente aqui, Ricardo, às vezes a gente brinca que a gente foge do assunto, né? Porque a gente começa um tema lateral que é tão interessante que a gente começa. Que a gente também não é ruim nisso, não, viu? E uma das coisas tem uma dúvida filosófica, por exemplo, se comunicação, liderança, se dá para treinar ou se nasce com a pessoa, né? Então, esse daí é um tema que acho que qualquer dia a gente pode sentar para conversar sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você meio que é parecida com isso, mas assim, você falou um pouco sobre a necessidade de você preparar um líder para ser um sucessor, né? Eu acho que isso é super importante, super desafiador, né? A gente normalmente tem aquele medinho, né? Pô, eu vou preparar alguém aqui que pode ser melhor do que eu, e aí eu vou ficar sem a minha cadeira? Como é? É aquela brincadeira de criança, né? Que fica rodando, tem 3 cadeiras, 4 pessoas, é mais ou menos por aí. Quais são os pontos que você acha, Ricardo, mais importantes se você precisasse ter uma pessoa que quer ser líder, mas não tem as características ainda, e você precisa se preparar? Qual é a característica que você acha que é principal para esta preparação? Uma característica treinável e que seria muito importante para um líder e que você acha que seria boa para investir em preparar o seu líder. Será que existe essa característica ou será que teria que analisar caso a caso? Fala um pouquinho o que você acha. Olha, novamente, né, vou colocar meu ponto de vista aqui, e eu acredito que, pelo menos com o relacionamento com o meu time, vem dando certo, é empatia. Acho que esse é difícil, mas é possível treinar, mas eu vejo que é algo, sabe, tem que ser você tem que ter estado na pele de um time operacional, por exemplo. Sabe? É muito fácil você liderar sem conhecer como o trabalho é feito, o quão difícil é, sabe? Eu acho que a empatia é algo bem importante hoje, porque se você... Isso, na verdade, é para a vida, né? Acho que se a empatia fosse algo que todo mundo tem, o mundo seria diferente, né? Porque se você pensa nos outros, né, também, se enxerga na pele, né? Então, acho que isso é muito que eu faço hoje, né? Eu lembro do que eu passei com lideranças, às vezes não boas, e eu evito fazer o que não foi bom para mim, sabe? Então, um pouco nessa linha. Mas esse é o não treinável, eu acho. Acho que dá para treinar, dá para trabalhar, sim, é um pouco difícil. Dúvida de milhões, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, um bom líder tem que comunicar bem.
Se ele e aí a comunicação, sim. A comunicação, ela é algo treinável, né? A gente consegue aprender a se comunicar melhor. Eu acabei... já estudei bastante, né? Fiz alguns cursos sobre o tema de comunicação, aprendi bastante, mas ainda, né, assim, eu comentei, me comunico bem com o meu time, onde eu tenho mais... Eles já me conhecem e eu conheço eles, então existe uma afinidade, né, boa ali, e o ponto-chave é esse. Somos seres humanos, erramos também, e faz parte da comunicação feedback. E isso eu gosto muito de deixar sempre com o time aberto, né? Então, nem sempre eu vou acertar no que eu vou falar, e, por favor, né, me corrijam, me ajudem, né? Porque quando vocês não falam, vocês não estão me ajudando, sabe? E é um pouco Show. nessa linha, né? Legal. Que eu vejo. Não, achei interessante. Pri, eu só não sei, assim, tem uma coisa que eu falo aqui, Ricardo, que assim, a gente não precisa concordar, tá? Nós hoje estamos aqui para conhecer o teu ponto de vista, tá? Com certeza. E eu até ia falar isso no começo, né? Depois eu vou abrir aqui, que assim, na verdade, quem bagunçou todo a programação hoje fui eu, tá, gente? Eu tive um imprevisto aqui e acabei chegando em cima da hora, tá? Por isso que a gente teve no papo aqui um imprevisto aqui na nossa organização. Mas eu não sei se eu concordo, Ricardo, com a ideia do quanto são treináveis as habilidades e dependendo cada uma delas, né? Até comunicação, eu acho assim, eu acho que sim é possível treinar algumas coisas da comunicação, outras eu acho que talvez não. Então, por exemplo, você pega alguém que tem uma comunicação mediana e que tem uma boa compreensão, você consegue fazer essa pessoa se comunicar bem no ambiente corporativo. Mas talvez, né, dependendo da pessoa, ela tem tantas dificuldades de comunicação que talvez você não consiga. Então eu queria, primeiro, perguntar para a Pri o que ela acha disso, especificamente sobre comunicação, né? O quanto que é possível treinar ou não, se existem dificuldades em treinamento ou não, e aí que você aprofundasse aí esse tema com alguma pergunta para o Ricardo sobre comunicação para a liderança. Tá. Aí aqui vem o viés da educadora e da psicóloga e da prática, e vamos lá, né? E aí também eu, enquanto sujeito que tem os meus desafios com a comunicação. Vamos lá. Eu acho que todas as pessoas, sim, elas têm essa capacidade de aprender. O que vai diferenciar essa curva de aprendizado é a forma com que ela se relaciona com tudo isso, né? Então, quando a gente começa a estudar, por exemplo, comunicação não violenta, então não é só um discursinho, não é só seguir o pilar 1, 2, 3 e 4. Tem toda uma questão aí por trás, né? Do autoconhecimento. Por que eu estou reagindo assim? Por que isso pega tanto? Por que se alguém aumentou 1 milímetro de decibel do tom de voz dela, eu já me altero? Sabe? E aí eu gosto de trazer isso para a gente refletir, porque a gente pode fazer os cursos que for, ler o que for, mas se eu não tiver esse olhar interno, eu vou aprender? Vou, mas será que é no tempo que eu preciso para dar conta de me garantir no mercado de trabalho e fazer com que a minha permanência seja alongada ali naquele projeto onde eu estou trabalhando? Então, eu acho que dá para aprender, mas exige muito esforço, e principalmente a pessoa precisa querer, ela tem que perceber o valor disso. Costumo dizer também que comunicação é uma ferramenta de trabalho, assim como saber uma linguagem de programação, um banco de dados, ter uma certificação, internet, não sei das quantas, comunicação é uma ferramenta de trabalho. Quando a gente entende isso, aí eu acho que as coisas podem começar a ter um tom diferente. Porque aí a gente pode dar aquela esculhambada, sabe? Que depois a gente fala, nossa, devia ter falado a mesma coisa com outras palavras. E a minha ficha caiu quando eu comecei a observar os prejuízos por conta da minha comunicação ser muito direta lá, 20 anos atrás, por conta disso. Falei, tá, do jeito que eu tô fazendo, não vai rolar. A minha cabeça vai rolar na próxima. E aí, opa, peraí, deixa eu dar uns 10 passinhos para trás e começar a estudar. Então, assim, foi muito quebrando a cara, apanhando muito, mas foi algo necessário, porque não adianta nada eu ser a pica das galáxias de um tema X,
querer trabalhar na NASA se eu não consigo me relacionar bem com os meus pares, se eu não me relaciono bem com os meus clientes, com a minha equipe, com liderança e assim por diante. Então, comunicação, gente, ferramenta de trabalho. Quem ainda não parou para pensar, reflita sobre. Agora, sobre essa soft skills, né? Como é que é o dia a dia aí do Ricardo, pensando que tecnicamente a galera corresponde muito bem, mas como é que as pessoas costumam lidar com críticas destrutivas? Não, tô brincando, com críticas. Um feedbackzinho, né? Aquele feed crau. É um ponto bem complicado, né? Críticas. Acredito que, falando da área de tecnologia, descendo um pouco mais para o nicho de segurança, é um meio que existe um pouco de ego, né? E às vezes algumas pessoas são facilmente afetadas. Então, acho que esse é o principal ponto hoje de cuidado, né? Em relação à comunicação. Então, de modo geral, assim, pensando no time, né? E até o que a Pri comentou, né? Não adianta ser o técnico, né? Maior técnico da especialista da NASA, sendo que quando precisa, né, pedir ajuda, você não levanta a mão. Né? Então. Ô, Ricardo, deixa eu atrapalhar um pouco o seu Não, raciocínio, fica à vontade. porque, na verdade, assim, ó, eu tenho umas coisas aqui que eu acho que fazem todo sentido. O que você tá falando faz todo sentido e a gente fala isso, eu falo isso também, mas eu tenho uma pulguinha atrás da orelha. Eu conheço gente que assim, a pessoa né, o suprassumo de um negócio, é uma pessoa intragável, mas ela é essencial. Será que não existe essas pessoas, assim, que, cara, esse aqui, assim, que o seu chefe chega pra você e fala assim, cara, este aqui, não fala quem, porque senão você vai ficar refém, né? Mas esse aqui você vai ter que aturar. Se ele te xingar, você vai ter que engolir o sapo porque a gente precisa dele. Não existe esse tipo de profissional? Existe muito. É que. Existe bastante. Eu nem estou falando de onde eu estou hoje, mas na minha trajetória, já passei por empresas que as pessoas se garantiam porque ela criou uma planilha, nossa, maravilhosa. Né? É uma visão muito limitada, né? Tanto que eu entrei numa empresa que o cara tinha criado uma planilha que era, nossa, pô, ele falava daquela planilha, e em 2 semanas eu entrei e criei uma planilha automatizada. Então, tipo, o trabalho do cara foi para o espaço. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo 2 pontos. Você Né? ficou Primeiro, com um X nas costas, né? Ah, não, foi Dele, enorme. né? Não da empresa, mas dele, né? Sim, para a empresa foi ótimo, né? Mas para a empresa eu passei rápido lá, ainda bem. Mas, assim, basicamente, ninguém é insubstituível. Nem o técnico, master, blaster, assim como nem o melhor gerente ou diretor. Todos são substituíveis. Né? Obviamente que a pessoa técnica, ela pode deixar, sim, uma empresa refém, se a empresa não seguir, às vezes, né, comportamentos, boas práticas, né? Então, assim, não cria documentação nunca, foi o que eu falei, né, da parte de organização lá. Se o líder não pede para a pessoa criar documentação, ela não vai criar. E aí, no momento que ela fala, ó, tô saindo receber a proposta X, se você não pagar, eu vazo. É o que acontece. E aí você tem dessa pessoa. É péssimo isso, tá, gente? Eu nunca fiz isso, de falou, você paga ou eu saio, né? Mas eu conheci pessoas que passaram por isso na trajetória e era explicitamente por causa do dinheiro, tá, gente? Eu acho que existe todo né? Eu já quase saí de empresas por causa de situação, momento e tudo mais, mas esse caso era assim, é dinheiro, eu quero dinheiro. Então, quando é só esse aspecto, o cara é muito técnico, ele não está na empresa porque ele gosta de trabalhar. Ele está por dinheiro. E aí, não quero ser hipócrita, tá, gente? Eu trabalho, eu gosto do dinheiro também. Dinheiro é importante, né, Ricardo? Dinheiro é importante, mas eu trabalho pelo meu time. Isso eu falo para eles, se chamar qualquer pessoa do meu time agora para participar e eles responderem, eles vão falar. Falo, eu só estou aqui por causa de vocês hoje. Eu trabalho, eu sou líder, porque eu gosto de trabalhar com a minha equipe, né?
montei, né, ajudei a criar esse time do zero, então estou contente com a minha equipe, e não é só dinheiro, entendeu? Então, e eu falo mesmo para eles, eu falo, se vocês recebem uma proposta de mercado, vai ouvir, vai lá, vai conhecer. Por quê? Não é só o dinheiro, não é só a proposta. Então é esse o ambiente que eu gosto, é o que eu quero. Sabe, o dinheiro é importante sim, mas ele não pode ser o único. E da mesma forma que esse tipo de profissional, no meu time, eu não gosto. Eu não trabalharia, não me daria bem. Né? Porque geralmente é o profissional estrelinha. Né? Ele quer ser estrela maior. Né? E aí falando feedback, né? Imagina dar o feedback para um cara desse. Sabe? Não tem como, ele já é perfeito. Né? Como que você dá feedback? E da mesma forma, assim, como seres humanos, erramos muito, todo dia, ou no profissional, ou no pessoal, né? E a gente tem que assumir. Cara, receber um feedback, errei, tá bom, vamos tentar melhorar, tentar evoluir, e seguir. Mas se a pessoa é estrela, e tem muito, muito, muito no mercado, né? Em diversas áreas, né? Em diversos segmentos, e não é sustentável. Eu acho que você torna um ambiente de trabalho muito pesado, né? Você não que você tem que ter prazer, nossa, adoro trabalhar. Não, mas tem que ter suportável esse ambiente de trabalho. Eu passo o dia inteiro aqui com essas pessoas. Se for insuportável, minha vida vai ser insuportável. Sabe? Então você quer ser insuportável, cara? Você quer ser essa pessoa chata? Né? Que as pessoas não vão querer nem falar com você. Pô, você tem que falar com aquele. Eu não posso nem dar exemplo aqui. Pensa assim, bem. Tem muito, muito, muito. Né? Quase em toda empresa que eu passei tinha uma pessoa assim. Não, eu acho que sempre Eu tem. já fui essa pessoa que ninguém queria falar. Eu jogo na roda. Fale mais sobre isso, Priscila Strone. Não, mas é verdade. Acho que em algumas lives eu já comentei, né? Que a gente só cai na real, que a gente precisa ter um plano de ação, investir em alguma coisa, terapia, curso, que seja, quando a gente começa a ver os prejuízos. E aí eu lá no alto da minha juventude, né, achava que era a pica das galáxias, porque, meu, como assim? Eu faço tudo rápido, faço bem feito, os clientes adoram, mas os meus pares, meus colegas de trabalho não me suportavam. E aí eu começava a ver outras pessoas sendo promovidas, outras pessoas tendo mais responsabilidade, e para mim era uma consequência óbvia. Eu falei, peraí, por quê? E aí uma pessoa iluminada chegou e veio jogar uma real. Falou assim, olha, Pri, as pessoas têm medo de falar com você, porque não sabe como é que vai ser a sua reação, quando alguém fala que algo não ficou tão bem feito, né? Então tinha muito ego, tinha muita, sabe? Porque o cliente gostava, eu achava que todo mundo ia amar. E aí, como assim eu ficava de lado, né? E mais nova, inveja, ou sei lá, as pessoas não conseguem ser boas assim, então por isso que elas me deixam de lado. Quando eu falo dos prejuízos, foi aí que caiu minha ficha. Eu trabalhava numa grande empresa de telecomunicações, e aí eu falei, eu acho que não vai dar certo isso aqui, entendeu? Então era muito competitivo, era muito. Por isso que eu, depois, quando comecei a trabalhar em empresas menores mesmo, aí eu fui reaprender a trabalhar em equipe, entendeu? A ser mais colaborativa, porque não, vamos fazer desse jeito, por quê? Porque é o que eu quero. E eu nem era chefe nada, mas dava certo. Então a galera comprava porque dava certo, mas foi péssimo. Então eu era essa pessoa que ninguém queria trabalhar junto. Eu já fui. Tem uma coisa interessante aqui, que é assim, ó. Eu já recebi, ao longo da minha carreira, isso há muito tempo atrás, quando eu estava começando em liderança, eu recebi 2 feedbacks muito próximos um do outro, assim, e que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Um dos feedbacks foi assim, ô Sabino, você fica querendo agradar todo mundo, você é muito bonzinho, o líder não pode ser tão bonzinho. Em pouco tempo, talvez, eu acho que eu estava em outra equipe, mas foi muito pouco tempo. Eu não percebi uma diferença tão grande. Eu recebi um outro feedback assim, cara, você tá muito diretivo. As pessoas não têm espaço, porque você precisa ser um pouco mais tranquilo. E assim, o espaço de tempo foi pequeno. Provavelmente tinha a ver com o ambiente, tinha a ver com as pessoas, tinha a ver com o trabalho. A gente às vezes não percebe muito, né, quando a gente tá com a mão pesada ou não, porque às vezes você é a mesma pessoa, você age do mesmo jeito, mas em algumas situações
você pode ir mais por um lado ou mais por outro. E quando eu recebi o segundo feedback, aquilo deu uma bagunça, no momento deu uma bagunçada na minha cabeça, porque assim, pô, será que eu sou o cara muito bonzinho ou será que eu sou o tirano? Só depois, e acho que é um amadurecimento como pessoa, você percebe que, na verdade, você, às vezes, não é nem uma coisa nem outra. Você é produto do que você pensa, do meio que você tá, das pessoas com as quais você trabalha, e você acaba agindo daquela forma e transparecendo uma coisa ou outra. Eu queria perguntar para você, Ricardo, assim, a gente batendo um papo aqui, né? Você parece... E assim, eu não conhecia o Ricardo, então assim, a primeira impressão, tá? Você parece ser o cara boa praça, assim. Dá para conversar, né? Dá para dar um feedback, não sei se é ou não. Eu queria que você comentasse um pouco essa história da liderança versus ser bonzinho demais ou não. Então, dá um norte aqui pra gente do como você enxerga essa questão. Sim, com certeza. Eu sou bem objetivo, né? Eu falo muito com a Pri isso. Eu tenho um problema que é a objetividade. E eu detesto subjetividade, né? Então, tudo que fica implícito para mim me incomoda demais, né? Eu não sei se é algum tipo de transtorno, ainda não diagnostiquei, mas tudo que é subjetivo, tipo, se você não falar claro as responsabilidades, o que é esperado, isso me incomoda um pouco. Me incomoda bastante, na verdade. Ascendente e descendente ou só descendente? Ou seja, é do seu chefe para você, do seu gestor para você, de você para o seu time, do time para você ou geral, assim? Geral. Tá. No aspecto hoje, você comentou ali, né? Vamos falar de área de tecnologia, nem vou falar tanto de segurança, mas é tudo muito complexo. Em ambientes, né, vamos comentar, né, falar um pouco do mundo moderno, as coisas são muito rápidas. Muito rápidas. E às vezes os problemas são jogados para a equipe tem que resolver. E às vezes cada um olha para é o que eu falo novamente, cada um olha para um aspecto e pega aquilo e pega e fica quietinho. E cada um vai para o seu canto, ou alguém fala algo e parecia que estava claro o que era esperado. Entendeu? Então, isso acaba me incomodando um pouco. Só que, hoje é o que eu comentei, com o meu time, meu relacionamento é bem transparente, eles já me conhecem, eles sabem, eu sou extremamente sincero, e eu sempre levo, né, quando eu tenho algo para falar, eu chamo realmente para conversar. Né? Então, pô, vem aqui, vamos ali na 1-a-1, vamos bater um papo, exponho toda a situação e sempre deixo essa abertura também para o time, sabe? Então, eu não sei, cara, assim, acho que, né, novamente, é a questão da empatia, sabe? O ser bonzinho é o mostrar que, olha, a gente não é bobo, tá? Então, assim, e eu sei quanto tempo leva para fazer o que você está fazendo. Então, não é porque eu tenho a empatia de saber que, por algum problema XYZ, o excesso de demanda, você não conseguiu entregar uma tarefa, mas assim, poxa, vamos pensar no pior cenário possível de demandas, você ainda deveria ter conseguido, sabe? Então, assim, não dá para você me enrolar, né? Então, vamos falar real o que está acontecendo? Então, só que eu sou um pouco objetivo. E eu vou falar claramente com você. Falar, olha, esse aspecto eu não concordo, a gente precisa melhorar, tem que apresentar resultados. E o que eu acabo levando para o time é nessa linha, né? Assim, principalmente para as pessoas mais especializadas. A expectativa é alta, o salário é bom, a expectativa é coerente, é condizente. Uhum. Então, quando a cobrança vier, né, o que eu né, falo muito com a equipe vamos estar preparados para realmente apresentar. Hoje ninguém cobra assim, né? Olha, demonstre resultados. Não, ninguém cobra. A gente já tem algo constante, um trabalho, né, que vem sendo realizado, então ninguém cobra. Mas se alguém cobrar, eu tenho como provar que cada um está fazendo o que está fazendo, sabe? Então, eu acho que é um pouco nessa linha que eu faço, né? Mas às vezes pode soar a objetividade, às vezes ela pode soar um pouco ou uma arrogância, ou de até ser um pouco grosso.
Então, esse é algo... Eu já entendi, eu já padeci desse mal. Exato, esse é algo que eu preciso evoluir muito ainda, né? Eu preciso aprender muito. Que chamam de política, né? Chamam de política. Eu não sou líder político hoje, não sou ainda. Obviamente que eu falo, né? Eu tenho muita visão do operacional. Então, eu sei exatamente o que o meu time passa, porque eu já passei há muito pouco tempo. Eu lembro exatamente como que é. Mas, né, desse aspecto da comunicação, ele é muito complexo. E aí, o que a Pri comentou, né? Às vezes, o de eu não ter passado por posição de algum líder, de algum par, né, que está fora do meu ciclo menor, às vezes eu não tenho tanto essa vivência, essa empatia da situação deles. E aí é aquela, né, eu vou acabar usando a comunicação que, para mim, para minha equipe, é comum e todo mundo entende como comum. Mas, às vezes, em outro contexto, ela pode soar como uma comunicação violenta. Entendi. Né? Então, isso é muito complexo. Muito complexo. Não, total. Já me vi nessa situação algumas vezes, inclusive. E acho que a gente, muitas vezes, não é capaz de saber se a gente está sendo objetivo ou se a gente está sendo um pouco até arrogante. É difícil o ser humano conseguir ter essa visão tão clara, né, sem alguém ajudando. Por isso que o feedback é muito importante, né? Total. Assim, eu tô olhando aqui o tempo, né, só pra gente não estourar também, porque assim como a gente foge do tema, às vezes a gente erra a mão no tempo, então vamos pensar aqui já encaminhando nossa conversa para o final. A conversa tá muito bacana, assim, a gente tinha um monte de coisa para falar, acho que a gente vai combinar aí, Ricardo, um próximo dia qualquer pra gente vir com as pautas mais detalhadas, mas eu queria assim que a gente aproveitasse agora para tentar fazer um fechamento e deixar alguma mensagem, né? Mas eu queria começar com você, Pri, que você desse uma mensagem sobre o nosso papo de hoje, sobre essa questão da liderança, talvez soft skills, alguma coisa assim. E se você quiser fazer alguma pergunta para o Ricardo, para a gente já ir fechando o nosso tema aqui hoje. É só fazer um comentário, né? Acho que na fala do Ricardo ficou muito visível essa questão da cultura organizacional. Eu não conheço a instituição que ele trabalha, mas não sei até que ponto está imbricado a visão de liderança do Ricardo com a visão cultural da organização. Mas me parece muito interessante ter isso claro. Para quem já exerce ou tem o desejo de exercer um papel de liderança, é pensar como é que você vai desempenhar isso? Porque me parece muito genuína a forma com que ele fala, com que ele interage, né? Então, reconhece o trabalho árduo da equipe, mas também deixa escancarado que, olha, em algum momento você pode ser cobrado ou você vai receber feedback de melhoria. E falar com essa naturalidade não é todo mundo que consegue, porque as pessoas são excelentes algumas vezes em reconhecer, mas na hora de chamar para a roda, para falar, olha, isso aqui está bom, mas pode ser melhor, elas têm dificuldade. Então, normalizar isso, entender que isso também faz parte da liderança, me parece assim, fundamental, porque a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, de habilidades, de competências e também do clima organizacional. Como é que essa liderança se relaciona com a sua equipe? Eu sei que eu posso levar pedrada, mas eu também posso levar um cafunézinho, porque tem esse jogo de cintura. E as pessoas estão acostumadas só a receber elogios, o reconhecimento, né, por uma necessidade natural que nós temos, porque quando eu sou reconhecida pelo outro, é como se a minha validação, a minha existência fosse validada dentro de um aspecto da psicologia, mas essa pessoa que está na liderança, ela tem zilhões de coisas para fazer, não só olhar para o micro, que é o que a gente faz, né? Tem esse olhar muito macro. Então, me pareceu muito interessante a forma com que ele exerce essa liderança, pensando nesses aspectos. Que vai ter os momentos do frufru, do bacana, mas vai ter um senta aqui que a gente precisa rever. E acho que falar com essa naturalidade, que aí para alguns pode parecer o que vocês comentaram, de arrogância ou de ser mais direto, mas é a essência, né? Então, ali no dia a dia, acho que a liderança também tem esse papel de ser o porto seguro da equipe. Tem alguém que vai zelar e vai lutar pelo nosso bem-estar, digamos aqui, né? A demanda está aumentando, então tem que ter alguém ali que vai dar uma brecada, porque senão fica só abraçando. A gente chama de guarda-chuva.
Mas é isso, mas assim, não tem nenhuma pergunta, eu só queria ressaltar mesmo que ficou muito claro para mim essa naturalidade com que ele incorporou esse papel da liderança, pensando nesse time aí, né, de alta performance e tudo mais, e Legal. é isso, parabéns. Show de bola. Ricardo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está vendo o nosso papo, porque quer ou se encaixar como líder, que já é líder, ou como que está procurando a liderança. O que você acha que é um bom fechamento aqui para o nosso papo de hoje? Ótimo. Ser líder eu vou fazer o paralelo com ser pai. Não vai deixar de ser, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande, mas eu hoje eu tenho eu tenho muita felicidade em ver o resultado do trabalho do meu time, sabe? Então você acaba se realizando através do trabalho dos outros, né? Então isso para mim é legal, né? É muito importante quando eu vejo as entregas, quando eu vejo o trabalho, né, sendo concluído e principalmente em manter pessoas felizes, né? Ou pelo menos não estressadas, né? No ambiente de trabalho. Assim, se o ambiente de trabalho, se a pessoa gosta de trabalhar, eu estou acertando, né? Então, minha dica é essa, assim, realmente não é fácil, mas é igual ser pai, é muito parecido, né? Você tem um reconhecimento, então às vezes também eu recebo feedback positivo do time, né? E as pessoas já me falaram, poxa, são dos melhores líderes que eu já tive, né? Então assim, sem demagogia aqui, mas isso para mim paga, Nossa, sabe? super legal. E às vezes eu nem recebo, né? Eu não estou esperando que o alto executivo reconheça meu trabalho. Mas quando alguém do meu time reconhece, para mim valeu, sabe? Então, quando minha equipe está feliz, quando minha equipe fala, pô, gosto que você é nosso chefe, para mim eu estou acertando, sabe? Show. Não 100%, mas estou nos 90% ali, pelo menos. Cara, essa analogia que você fez, eu acho que ela é muito boa, ela só tem um problema. Só consegue entender de verdade o que você está falando quem tem filho, né? Ah, sim, total. Porque... Não, e assim, eu tenho 2, tá? Eu concordo 100% com o que você falou. É muito parecido porque você precisa se alegrar com a alegria do outro. Você precisa se preocupar com a preocupação do outro. E você precisa dar espaço para o outro ter a experiência dele. É muito complexo e é muito parecido mesmo. Exato. Inclusive, não sei que idade tem seus filhos, mas eu tenho um filho que já é adulto, né? Já fez 18. Então, as fases também são diferentes. É como você ter um especialista dentro da sua equipe, né? Você tem que dar o espaço dele. Você tem que deixar. E às vezes, assim, às vezes é difícil, às vezes você, né, quer ajudar, você acha que você. Mas a analogia é perfeita. O único problema é que quem não tiver filho não vai entender, né? É verdade. A questão é essa, né? Acho que o ponto-chave é para quem não tem filho, né? Assim, essa questão de se contentar realmente, né? Que foi o que o Roberto trouxe, se ver feliz, né? Pela entrega dos outros, tem que gostar de fato de trabalhar em equipe, tem que entender de fato que o trabalho em equipe é importante, que foi o que a gente comentou também, né? Então é muito nessa linha e é bom, eu gosto. Sendo bem honesto, hoje, o Ricardo, de hoje, não tem vontade mais de voltar para a área técnica. Não tem. Né? Então, eu me encontrei, mas é também porque eu estou num time, né, time que eu bom, montei. né? Talvez, se eu tivesse sido jogado num time não tão legal, poderia ser diferente. Né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Né? Mas é sempre possível encontrar seu time. Né? É isso mesmo. É bom, e a gente precisa de líder, gente. Sigam esse caminho. É bem legal, assim, de modo geral, em diversos, né, aspectos da vida. Né? E hoje eu acho que cada vez mais tem menos líderes, né? As pessoas estão desistindo, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer você, Ricardo, por você ter topado participar com a gente aqui. Já vou deixar aqui no ar que a gente vai tentar aí marcar mais para frente para a gente falar não só desse tema, mas de outros aí, porque acho que tem bastante coisa que a gente pode explorar do papo de hoje que a gente podia ter falado. Agradecer mais uma vez a Pri, que está sempre aqui às segundas-feiras no nosso papo de carreira, né? Convidou o Ricardo também. A gente... Acho que
deste assunto de hoje derivaria um monte de assuntos. Então, para você que está assistindo, para você que chegou até agora nesse vídeo aqui, deixa um comentário para a gente quais são os temas que você acha legal da gente colocar no Papo de Carreira daqui para frente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar a gente também a crescer aqui o nosso Papo de Carreira, dar aquele joinha que também ajuda bastante. Ficamos por aqui. Segunda-feira que vem tem mais Papo de Carreira e com certeza a gente ainda vai ver o Ricardo por aqui também, Ricardo, porque tem bastante papo para a gente. Vamos falar assim, só para ficar leve, né? Para a gente jogar fora aqui e ver as opiniões de cada um, mas são papos sempre, sempre muito importantes. A gente tenta fazer dessa forma solta, leve, mas eu acho que você trouxe bastante pontos legais que agora quem assistiu pode digerir um pouco melhor. Obrigado pela participação. Semana que vem tem mais. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Adorei participar. E aí, espero poder participar de outros aí no futuro. Show de bola. Valeu. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.